Como serão as coberturas da Globo e do Sport TV na Copa do Mundo? Quantos jogos as emissoras vão transmitir? Essas são algumas das perguntas mais feitas por vocês nos comentários. Estão aqui no Alan Explica de hoje. Muito bem, pessoal, mais uma vez o recado para vocês. Para participar do Alan Explica é só mandar a sua mensagem, a sua pergunta com a hashtag Alan Explica, com 2 L's o meu nome, não esquece, senão ela não passa pelo meu filtro aqui dos comentários, para a gente pegar sempre as perguntas de vocês e trazer para o nosso quadro que rola aqui todo sábado às 7 da noite no blog do Alan Simon. Então vamos para a primeira pergunta que foi enviada sobre Copa do Mundo. O Jackson Silva fala assim: a Globo vai transmitir todos os jogos da Copa do Mundo de 2022? Só não vai transmitir aquilo que não é possível transmitir, ou seja, dos 64 jogos da Copa do Mundo, 56 serão transmitidos em TV aberta, apenas 8 não serão exibidos ao vivo porque não dá para fazer isso. Vamos lembrar que na última rodada da fase de grupos da competição, cada grupo tem 2 jogos ao mesmo tempo para evitar aquela famosa marmelada, combinação de resultados. Sendo assim, não dá para mostrar 2 jogos ao mesmo tempo, a não ser que a Globo fizesse o que a TVE na Bahia fez esse ano lá no Campeonato Baiano, de mostrar 2 jogos com tela dividida, mas não é legal. Aliás, a FIFA nem permite que esse tipo de coisa seja feita na tela, né? Não pode manchar a imagem com nada, tem que mostrar a imagem do jeito que a FIFA manda. Muita gente tem essa dúvida e é até um pouco inexplicável. Sabe qual foi a última vez em que a Globo não mostrou todos os jogos possíveis de uma Copa do Mundo? Foi em 94, nos Estados Unidos. A gente tinha vários jogos acontecendo ali 8h30 da noite, que não eram importantes assim para a emissora abrir mão da sua grade, Jornal Nacional, novela, mas tinha a Band transmitindo. O contrato com a FIFA exige a exibição em TV aberta de todos os jogos. Se a Globo não quisesse mostrar os 56 que ela vai poder mostrar, ela teria que sublicenciar outra emissora. E pelo que eu vejo nos comentários, muita gente começou a ter essa dúvida por causa da Eurocopa no ano passado, quando a Globo mostrou apenas 5 jogos em TV aberta, o que faz menos sentido ainda, porque a Globo nunca mostrou uma Eurocopa inteira. Ela pode ter exibido mais ou menos jogos, em 2016, por exemplo, foi um pouquinho a mais do que ela mostrou em 2020, que na verdade foi em 2021, né? Isso não tem nada a ver com a Copa do Mundo. A Eurocopa não tem o Brasil, ela é exibida num outro esquema de transmissão. A Copa do Mundo tem um pacote comercial bilionário por trás. A gente fala que a Globo vai ter prejuízo com a Copa do Mundo do Catar por causa do valor total dos direitos de transmissão em parcelas que ela vem pagando já há alguns anos. Mas se considerar apenas o período de 2022, muito dificilmente a Globo vai perder dinheiro com isso. Então ela não pode deixar de mostrar jogos e contemplar esse pacote comercial que está sendo vendido para várias empresas e que já passa de R$1 bilhão. E ainda sobre Copa do Mundo, tem uma pergunta interessante do Eude. O Eude manda assim: quando há jogos simultâneos na terceira rodada da Copa, o Sport TV usa os 2 canais para transmiti-los. No caso da Globo, com exceção dos jogos da seleção, como é feita a escolha dos jogos simultâneos, um ao vivo e o outro em VT? Isso é verdade, né? Os 8 jogos que a Globo não exibirá ao vivo serão mostrados depois em VT, provavelmente na madrugada seguinte. A Globo vai sempre ir por aquele jogo que traga mais atenção, mais audiência. Então, se a gente olhar toda a tabela da última rodada, são 4 dias consecutivos, é óbvio que ela vai mostrar Brasil e Camarões, isso é um fato. Agora, nos outros grupos, ela deve priorizar jogos da Argentina, da França, da Holanda, ou pelo menos aqueles jogos que dependam mais da classificação. Você tem grupos aí como o do Uruguai, que tem Portugal, Gana, e dali sairá provavelmente um adversário do Brasil, se a gente também estiver classificado para as oitavas de final. Então é o interesse, é a audiência, como se fosse por futebol de clubes mesmo. Ela vai naquilo que for melhor para ela exibir ao vivo e o outro jogo fica para um videotape. Videotape é muito bom, né? Uma expressão antiga. Agora mais uma pergunta sobre Grupo Globo, enviada pelo Rafael Ferreira. Quando tem jogo no Sport TV, a equipe de transmissão é a mesma do Premier. Por que quando tem jogo na Globo, a equipe é diferente do Premier? Por que não usa a mesma equipe do Premier, igual ocorre com o Sport TV? Sport TV e Premier são o mesmo pacote publicitário, a Globo é outro. Pode perceber que os anunciantes são diferentes entre eles. Sport TV e Premier, ambos têm a origem na Globosat. Mesmo hoje sendo uma só Globo, os pacotes comerciais ainda não foram colocados em um mesmo balaio, vamos dizer assim, né? Então não dá pra gente ter uma transmissão única para esses canais. A Globo vai ter os seus comerciais e o Premier vai ter os dele. E nem sempre vão ser os mesmos períodos. Então imagine se a Globo tivesse, sei lá, 5 minutos de bloco comercial e o Premier apenas 2 minutos e meio. Eles iam ter que ficar fazendo uma programação especial pro Premier nesses 2 minutos e meio ou ficar rodando chamadas em looping lá só por causa da Globo. Não faz sentido. A Globo tem uma linguagem diferente também, ela fala para um público mais amplo do que aquele que assina o pay-per-view, então faz total sentido ter equipes diferentes na Globo e outra para o Sport TV Premier. Agora uma pergunta histórica enviada pelo meu xará, o Alan Silva, ou Alan, sei lá, eu sou Alan.
Por que a Globo não transmitiu o primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2013 entre Palmeiras e Coritiba em Barueri? Aquele jogo foi realizado na noite de uma quinta-feira, que era justamente a semana na qual o Corinthians foi campeão da Libertadores contra o Boca Juniors. E o futebol, como eu sempre falo, ele não é tão importante assim a ponto de a Globo abrir duas janelas de transmissão sempre. Quando a Globo tinha o poder de todas as competições, ela tratava o futebol de uma forma muito criticada pelas pessoas. Deixava de exibir jogos, comprava competições para não mostrar. E a Copa do Brasil, nesse caso, causou muitas críticas da torcida do Palmeiras porque a Globo deixou a Band transmitir com exclusividade, não quis abrir uma janela para não modificar a sua grade de quinta-feira. A Globo tem essa coisa, né, da grade extremamente engessada. Aconteceu em 2008 também, quando teve que exibir Fluminense e São Paulo pela Libertadores em uma quarta-feira, e aí não conseguiu mostrar Corinthians e Botafogo, que acabou ficando exclusivo, era semifinal de Copa do Brasil, exclusiva no Sport TV. Só que naquela ocasião, por ser Corinthians e ser um risco à audiência da Globo, ela não deixou a Band mostrar, né? Ela acabou cedendo Fluminense e São Paulo pela Libertadores pra Band, que nem tinha competição, a Band não mostrava a Libertadores, para não deixá-la mostrar sozinha o Corinthians. No caso da Copa do Brasil de 2012, na pergunta tá 2013, mas o Palmeiras foi campeão em 2012, a gente sabe que a Band liderou no segundo tempo, mas não conseguiu ganhar da Globo na média, porque eu sempre falo aqui, é muito difícil bater de frente com a novela das 9 e ganhar na média, é uma missão impossível. Na outra semana, quando teve o jogo de volta no Couto Pereira, o empate em 1-1, que o Palmeiras foi o grande campeão da Copa do Brasil de 2012, aí sim, jogo realizado numa quarta-feira e a Globo transmitiu normalmente. Mandem suas perguntas aí nos comentários ou em qualquer outra parte aqui do canal com a hashtag Alan Explica, quem sabe você não apareça no próximo quadro, todo sábado às 7 da noite, aqui no blog do Alan Simon. Você sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like, manda o vídeo pros amigos que têm essas mesmas curiosidades. Esse é o blog do Alan Simon, é você dentro da mídia esportiva.